Estamos de volta com Porto e Negócios. Não esqueça de acessar o nosso site, inscrever-se no nosso canal de YouTube e acompanhar todas as entrevistas que fizemos ao longo dessa temporada de 2019. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o presidente da FENOP, Sérgio Aquino, e o presidente da Comissão de Direito Portuário da OAB, Lucas Rênio. No último bloco, nós debatemos inúmeros temas e eu quero agora abrir um novo tema. Na verdade, abrir capital, presidente. Vou começar pelo senhor. A Codesp vem anunciando esta possibilidade de abertura de capital. Isso é possível? Maxwell, eu tenho já debatido esse tema em alguns outros locais e eu gostaria de colocar as posições do Banco Mundial, para não ficar parecendo que é uma posição pessoal. Primeiro, tecnicamente, é lógico, você pode abrir capital de qualquer empresa, né? Mas para você abrir o capital de uma empresa, você tem que tomar uma série de medidas antecedentes. E, por exemplo, você tem que sanear o passivo da empresa, né? Você tem que organizar, você tem que criar um ambiente que haja atratividade para o investidor privado que quer ter resultado onde ele investe, ter interesse nessa empresa. Então, tecnicamente, qualquer empresa é passível de abertura de capital. Porém, o Banco Mundial recomenda que este não é a melhor prática para a administração portuária, né? Aliás, ele diz que existem raros casos, são casos muito específicos de portos pequenos, situações localizadas, mas o Banco Mundial diz o seguinte, olha, é absolutamente conflituosa a relação de propriedade pública de um porto com investidor privado. Por quê? Porque a empresa de administração portuária, a chamada autoridade portuária, que nós hoje ainda não temos no Brasil, nós temos que recuperar isso, não é? Ela tem uma função de desenvolver negócios, mas também de gerar o fomento da atividade, de atividades periféricas na região, no estado. E sempre para terminar da industrialização, e é para outras coisas. Para terminar, eu queria mencionar um dos itens que consta do Estatuto Social do Porto de Rotterdam, que é uma empresa pública de propriedade 100% pública, 70% do município de Rotterdam, 30% do governo da Holanda. Eles dizem o seguinte, que o objetivo da empresa é gerar negócios e desenvolver a região, atuando em atividades, mesmo que não tenham retorno e lucro imediato. Então, por isso, para finalizar, abrir capital de empresa administradora portuária é contra a recomendação do Banco Mundial e dos trabalhos técnicos da Comunidade Econômica Europeia. Tua posição, Aquino, você é a favor ou contra? Contrário. Doutor, Aquino falou que tecnicamente existe essa viabilidade, mas se for, de alguma maneira, agenda por parte da Codesp fazer esse tipo de abertura de capital, você enxerga viabilidade jurídica nisso também? Maxwell, o caminho jurídico é viável. Agora, é lógico que eu penso que a maior dificuldade não é no caminho jurídico, por existir essa viabilidade, mas sim em todo o entorno, inclusive no que precisa ser feita, a lição de casa que deve ser feita para que isso se desenvolva. Então, vemos aí, inclusive, um movimento já de planejamento nesse sentido, em termos de PDV da Codesp, porque existe um quadro muito inchado mesmo de funcionários, e uma série de outras iniciativas. Agora, juridicamente falando, o caminho é viável, sim. Presidente, a gente percebe hoje que existe uma demanda bastante acentuada de desemprego dentro do Porto de Santos. E a gente também tem hoje uma questão de commodities e de ter um corredor de exportação. Eu tive aqui um gestor da Eldorado de Celulose, onde ele já está escoando carga por outros portos. Está faltando a perna do negócio? Como é que a gente fomenta o negócio no Porto de Santos, uma vez que você lembrou bem de Rotterdam, que é um porto que foca o negócio? Isso é consequência, isso não é causa, é consequência do modelo portuário errado que nós temos hoje no Brasil, onde esvaziou toda a gestão local, tudo é comandado por Brasília, não é? E, portanto, o gestor local não tem nenhum jogo de cintura e não tem interferência nos negócios, por mais esforço que o presidente atual está empreendendo, ele vai enfrentar.
Agora, para consertar isso, não temos que consertar somente a legislação portuária. Temos que consertar a legislação portuária, mas temos que consertar outras coisas, né? Por exemplo, não é possível que o sistema portuário dependa de licitação pela Lei 8666. Não é possível que o TCU continue sendo agência reguladora, né, do sistema. Temos que desamarrar isto e dar liberdade ao gestor local, liberdade à estrutura da comunidade portuária local. Aí ela vai disputar cargas. E para avançar um pouquinho mais, ela vai poder fomentar outros negócios, porque os portos reduziram postos de trabalho no mundo inteiro, na atividade portuária. Só que os portos do mundo incentivaram atividades logísticas, inclusive fora do porto, na região, né, ou em outras regiões, para poder gerar outros postos de trabalho. Mas eu não percebo isso acontecendo em Santos, honestamente falando. Aqui, a gente tem uma região que era muito industrializada no passado, que era Cubatão, e a gente percebe que não existe aí leis para que facilitem, principalmente a implantação de indústrias dentro da nossa região. Isso vai fazer parte da agenda do governo federal aqui? Você acredita honestamente que isso venha a ocorrer? Então, volto a dizer, isso não pode estar na agenda do governo federal, isso tem que estar na agenda local. Para isto, os agentes locais têm que ter liberdade e ferramentas para atuar, né? E não é apenas indústria, são atividades logísticas e atividades logísticas industriais e aduaneiras. Como nós temos todo um sistema local esvaziado e uma distância da relação cidade-porto, como disse o Dr. Lucas, o CAP, que era o grande instrumento, está aí semi-morto, né? Então, nós não temos instrumentos locais para fomentar isso. Nós temos que recuperar o modelo. Doutor, muito se fala em privatização, né? As pessoas acreditam, e principalmente quando a gente conversa na rua, de que vai privatizar a Codesp, e a privatização é, de alguma maneira, a iniciativa privada a assumir absolutamente a Codesp. Isso vai acontecer? Maxson, não há dúvida de que o capital privado ele é muito importante para o desenvolvimento. Se em 93 não tivesse sido tomada essa decisão e a legislação não tivesse sido modificada com a Lei 8.130, os portos brasileiros já estariam à margem do comércio internacional, porque naquela época existia uma operação estatal, os portos sucateados e falta de competição intraportos. Então, sem dúvida, o capital privado é importantíssimo, a visão da iniciativa privada. Mas é importante não perder de vista o que o Dr. Sérgio Aquino disse, da questão do modelo de governança, do modelo de gestão que é aplicado nos principais portos do mundo. Então, um modelo em que o Estado está em sintonia com o capital privado. O Estado cuida da parte de infraestrutura e de uma série de outras questões, e o capital privado entra com a sua visão e com o seu poder para desenvolver a atividade. Então, talvez o ideal não seja a privatização, mas sim uma manutenção mais sadia, com uma visão mais integrada, mais futurista da gestão do porto. Presidente, quando a gente fala em privatização, a gente está falando de privatização de serviços dentro do segmento portuário, que hoje são geridos pelas companhias docas pelo Brasil todo, para que a gente possa, sim, ter agilidade para competir com um mundo tão globalizado como nós temos hoje em 2019, Aquino? É isso? Marcos, nós temos um problema sério no Brasil, né? A gente vive sempre dizendo por que esse país não dá certo, né? A gente vive com oportunidades, agora vai, agora vai. Na minha visão, o Brasil insistentemente não dá certo porque nós temos um hábito de querer fazer as coisas na contramão do que os outros fazem, né? E já ouvi muito esse papo, mas o Brasil é diferente. Exatamente, é diferente em quê? Em querer fazer ao contrário do que os outros fazem. Já me deram um nome para isso aqui. Uma vez me falaram assim, você precisa tropicalizar soluções. Não existe tropicalização, né? Você tem que acompanhar as melhores práticas mundiais. Ou o Brasil, ou nós brasileiros assumimos que nós precisamos adotar as práticas dos países que são vencedores, ou nós vamos continuar sendo perdedores. Esta é a realidade. Não é? Se a gente tivesse um caso de vitória, falar, não, nós fizemos um modelo próprio nosso e somos exemplo de sucesso. Me apresente um, né, que seja contrário ao que o mundo pratica. Então, a primeira coisa que nós temos é pegar o sistema portuário e adotar as melhores práticas mundiais.
O Banco Mundial publicou um trabalho excelente sobre isso, é um kit de legislação e de critérios de como você faz a modernização portuária, e ele recomenda o que do mundo inteiro existe. O modelo portuário de sucesso é o landlord. Sim. De cada 5 portos do mundo, 4 são landlords. Os que não são landlords ou são portos pequenos, sem grande relevância estratégica do país, ou nós temos 2 casos de tentativa de caminhos diferentes que não se apresentaram como de sucesso. Um caso é o caso da Inglaterra e Nova Zelândia, que, por deficiência do sistema, no governo Margaret Thatcher, eles venderam as áreas portuárias e lá só tem TUP, só terminal privado. Outro caso é a Austrália, que tentou privatizar administrações portuárias, fez concessões por 99 anos, outras por 50, já parou o processo. Por quê? Porque aumentaram os custos, houve verticalização, houve distanciamento da relação cidade-porto, então os próprios diagnósticos mostraram caminhos inadequados. O que nós precisamos? Resolver o nosso problema, adotar as melhores práticas mundiais. Melhores práticas mundiais não existe administração portuária privada. Existe administração portuária pública, porém, sem influência política partidária, com critérios de profissionalização. Conforme o Dr. Lucas disse, a Codesp, por exemplo, ela é hoje uma empresa inchada, ela tem quase que o triplo de funcionários que qualquer porto do mundo que opera o que ela opera tem. Ela tem amarras e ainda continua com dependências políticas. Por exemplo, hoje nós temos uma diretoria técnica baseada numa decisão política. Acabar esse governo, um outro governo vem e nomeia tudo politicamente. Então, a FENOP, que é a Federação Nacional do Segmento Empresarial, eu represento o setor empresarial portuária, defende que a gente recupere conceitos de profissionalização das administrações, dê mais liberdade para a iniciativa privada exercer o seu trabalho, né? Precisa tirar as amarras, e como você disse, alguns serviços podem sim ser entregues para a iniciativa privada. Por exemplo, dragagem. Isso não se confunde com a administração portuária. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem faz a dragagem dos portos não é a administração do porto, o exército americano, através da Marinha, da Marinha Americana. Então, não há confusão entre dragagem e administração portuária. Nós defendemos que, para resolver a dragagem, se entregue isso para um condomínio formado pelos arrendatários portuários e pelos operadores portuários que têm interesse de ter um trabalho eficiente e com um custo competitivo. Felizmente a gente chegou ao final do nosso programa, mas antes queria agradecer muito ao Dr. Lucas. Doutor, prazer enorme te ter aqui juntamente conosco. Já deixo a porta aberta para que a OAB sempre esteja presente aqui no Porto e Negócios. Muito obrigado, Maxson. Foi uma satisfação estar aqui. Agradeço à diretoria da OAB por todo o apoio que tem dado a essa importante comissão de direito portuário. Agradeço também à Advocacia Rui de Melo Miller por ter me liberado para estar aqui. A advocacia completa agora 58 anos, agora no mês de julho. E prossiga nesse trabalho muito qualificado, Maxson, levando informação de qualidade, informação técnica para toda a região de Santos. Eu agradeço. É um trabalho feito a 4 mãos, como eu sempre digo. Presidente, obrigado por ter arrumado um tempo na tua agenda para estar aqui conosco no Porto e Negócios, porque sempre quando você está aqui é sucesso garantido e a gente sabe que a audiência vai lá em cima. Maxwell, muito obrigado. É um privilégio estar aqui com novas gerações. Dr. Lucas, um profissional extremamente competente. A troca de informações das gerações, ela gera resultados muito positivos. E é muito importante que nós, aqui na nossa região, debatamos a questão portuária, porque isso interessa a nossa região. Nós somos uma região portuária e precisamos defender o nosso sistema. É isso aí, presidente. Como a gente bem sabe, a grande locomotiva da economia regional é o Porto de Santos. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Um forte abraço e até semana que vem.
Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.